Ilustres amigos do canal, tudo bem? Com a queda da taxa Selic em setembro e as projeções de queda para 2023 e 2024, como é que você pode obter rentabilidade interessante na renda fixa? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Trazer um histórico para você da média da taxa Selic, um histórico de pré-fixados e de IPCAs, para que você compreenda e possa investir cada vez melhor. Vini Invest, o canal que investe em você. Vamos lá. Você já sabe que a taxa Selic caiu 0,5% na reunião recente do Comitê de Política Monetária, agora de setembro. E esse ciclo, então, que foi de alta durante muito tempo, virou em agosto. E agora a taxa Selic entra, então, no ciclo de corte, num ciclo de queda que tende a durar um bom período. Esse corte inicial de agosto foi seguido por um corte em setembro de 0,5%. De maneira que a taxa Selic está em 12,75, mas deve cair mais 0,5% na reunião do dia 1º de novembro e depois, na reunião do dia 14 de dezembro, deve fechar o ano em 11,75%. E com detalhe, com expectativas de quedas em 2024. E você, então, que estava tranquilão na renda fixa, começa a ficar agora um pouco perdido. E eu quero te ajudar trazendo aí um histórico para que você entenda como é que funciona a nossa renda fixa aqui no Brasil. Começando primeiro, trazendo essa tabela que eu quero te indicar aí, o site do Clube dos Poupadores, que ele traz muita informação de qualidade para você. Eu peguei essa tabela lá, que traz o histórico da taxa Selic desde o ano de 2003. Veja, mês a mês, quanto esteve a nossa taxa Selic. Repara lá no canto de baixo, nos anos 2003 e 2004, que a taxa Selic chegou acima de 20%. É isso mesmo, você não ouviu errado. Por outro lado, em anos mais recentes, como 2020 e 2021, nessa parte marcada aí, nessa tarja verde, você viu taxa Selic em 2%. Então, um acabou balanceando o outro. E esse intervalo que você está vendo de marcação em vermelho, eu vou te explicar agora. Pegando esse histórico aí da nossa taxa Selic desses últimos 20 anos, eu posso te dizer que a média é de uma taxa Selic em 11,5%. Anota aí, média da taxa Selic de 11,5%. E a mediana, que eu diria que é aí o indicador mais confiável, está em 11,25%. Então você pode trabalhar aí entre 11,25% e 11,5%. São referências interessantes para você gravar em termos de taxa de juro histórica no Brasil. Entre 11,25% e 11,5%. Não esqueça esse número. Vamos continuar. Para que nós possamos fazer aqui a nossa análise, é importante também olhar para a inflação, porque não é só o Tesouro Selic. Nós temos Tesouro IPCA, temos pré-fixados, e você precisa ter essas referências antes de tomar a sua decisão de investimento. Então, de acordo aí com o novo Boletim Focus do mês de setembro de 2023, nós temos essas projeções do IPCA. Em 2023, o IPCA deve ficar pouco abaixo de 5%, algo em torno de 4,86%. Para 2024, pouco abaixo de 4%. A expectativa é de 3,86%. Já para 2025 e 2026, o mercado não alterou as expectativas, permanece em 3,5%. E cá entre nós, para 25 e 26, eu diria que é muito chute ainda aí do mercado. Talvez chegando em 2024, a expectativa de 25 fique mais clara. Mas, por enquanto, eu diria que é um chute. Bom, se pegarmos esses 4 anos aí e colocarmos uma média do IPCA, vamos chegar numa média próxima de 4%. Bom, se adotarmos essa expectativa, seria muito positivo para o Tesouro Selic e para o pré-fixado. Por quê? Porque a inflação estaria baixinha. Só que eu gosto de trazer para você a nossa inflação histórica nos últimos 10 anos. E ela gira sempre em torno de 6%.
Vini, mas ela vai cair. Não, não é que ela vai cair. Existe uma expectativa de queda para frente. Mas, por exemplo, o preço do petróleo está lá nas alturas, voltando próximo dos $100. Isso puxa a conta de energia, transporte, alimentos, e nós não sabemos como vai ser aí para frente. Então eu prefiro ser mais cauteloso e trabalhar com o que já aconteceu do que com a imprevisibilidade do que pode acontecer. Diante disso, eu vou trabalhar com algumas informações, como por exemplo, o IPCA entre 5% e 6%. 6% seria o teto, o 5% talvez seria aí mais razoável. E aí vamos começar então a nossa análise. Só que antes, dá aí aquele super like, porque o intuito aqui é sempre te ajudar. E se você não sabe, nós temos aqui no canal o nosso clube de membros, com uma série de vídeos exclusivos. Já são quase 100 vídeos gravados e você tem acesso por planos pagando menos de R$ 8 por mês. E a cada final de semana, 2 vídeos novos. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui no alto para que você possa entrar e já ter acesso a todos os vídeos. Aproveita para você aprender cada vez mais e pode cancelar quando quiser. Vamos lá. A primeira pergunta que fica: Tesouro Selic, diante desse cenário, passa a ser uma boa ou não? Lembramos, a mediana do Tesouro Selic é de 11,25. Nessa segunda coluna, eu coloquei marcação a mercado. Ele praticamente não tem marcação a mercado. Por isso eu coloquei só esse tracinho. Qual seria a grande vantagem dele? No Brasil, nós temos um histórico de juros altos. Veja, 11,25 ou mesmo 11,5, que foi a média histórica, é juros acima da média do mercado internacional. É bastante alto em termos de Brasil. E diante disso, ele traz aí o que eu chamo, entre aspas, uma segurança. É um investimento que você faz e que ele costuma ganhar da grande maioria dos investimentos da renda fixa. Então ele te traz uma certa segurança, uma certa comodidade, sem grandes solavancos da marcação a mercado. Qual seria a grande desvantagem? É que em 2023 a taxa Selic já está caindo. E olha, 2024... caso a inflação esteja contida e com as mudanças que devem acontecer lá no Banco Central, pode ser que caia ainda mais rápido a taxa Selic. E esse cenário pode ser alterado. São possibilidades, mas olhando para o histórico, parece ser ainda uma alternativa bastante interessante para você que quer simplesmente ter tranquilidade e se segurar na renda fixa por alguns anos aí pela frente. Bom, mas se você não quer e você quer saber como está o pré-fixado, será que o pré-fixado seria uma boa alternativa ou não estaria agora num bom momento? Olhando aí, essa tabela que eu peguei, agora nesse dia de setembro, a taxa estava 10,20 para o pré-fixado 2026 e 11,05 para o pré-fixado 2029. No caso de marcação a mercado, o 2026, como ele é muito próximo, eu diria que vai ser de média a baixa, porque o vencimento está bem pertinho. Já para o 2029, não. Como nós temos aí aproximadamente 6 anos para frente e ele só tem essa taxa, a marcação a mercado é elevada. Qual é a grande vantagem dele? É que você sabe exatamente quanto vai receber se levar até o vencimento. Vou repetir para você, comprou um pré-fixado, antecipadamente você já sabe quanto vai receber lá no vencimento. Você não vai ter aí preocupação se souber aguardar 2026 ou 2029, sempre no mês de janeiro. Agora, ele tem uma grande desvantagem. Ele não te dá garantia de proteção contra a inflação. Não estou dizendo que ele não te protege. Eu estou te dizendo que você não tem a garantia caso a inflação suba para níveis muito altos, como 10, 12, 15% ao ano. Que isso pode até acontecer, mas não está no cenário mais tradicional. E aí eu resolvi fazer uma pesquisa que você só encontra aqui no nosso canal. Eu tenho aqui o nosso painel do Tesouro Direto, a única ferramenta da internet que traz para você todos os detalhes de todos os títulos do Tesouro Direto. E ela está disponível no clube de membros para o amigo pleno e para o amigo consultor. E eu peguei toda essa informação e carreguei aqui para você uma análise de um título específico do pré-fixado, o 2023.
Mas, Vini, por que o 2023? Porque ele é que tem um histórico maior em termos de anos. Se você reparar os títulos prefixados principais, os vencimentos não são tão longos quanto os IPCAs. E esse prefixado 2023, ele traz um período de 2016 até 2023, quase 7 anos aí de histórico. E eu achei interessante trazer esse título para te mostrar a variação das taxas. Veja que nesse período, taxa a partir de 12% já era uma taxa considerada muito boa. Lembrando que nós chegamos a ter nesse período taxas acima de 16%. Olha no canto esquerdo aí do seu vídeo, na marcação em verde, melhor taxa, 16,59. Foi aquele período então do impeachment da presidente Dilma. As taxas dispararam e o mercado gerou excelentes oportunidades. Então veja aí um referencial interessante para você. Taxas de 12% podem ser taxas muito boas para você olhar aí para um prefixado, considerando um histórico maior de tempo. Tá aí uma segunda informação que você não vê em nenhum outro canal, excetuando aqui no nosso. Por isso, larga essa mão de salsicha aí e já dá aquele like para o YouTube entender que esse vídeo é importante, porque ajuda os investidores da renda fixa. Não custa nada, vai lá, dá o super like. Vamos falar agora então do IPCA. Será que o IPCA seria uma boa? No caso do IPCA, eu volto a dizer, eu vou fazer uma simulação com taxa de 5% para o título curto e de 6% para o título longo. Por que isso? O Tesouro IPCA 2029, ele vence em poucos anos. Como a expectativa de inflação está caindo, eu estou adotando 5%. E aqui, se nós pegarmos a taxa de 5,32 com essa inflação de 5%, você teria uma rentabilidade bruta de 10,59 se levasse até o vencimento. Lembrando, 10,59 ao ano, levando até o vencimento. A marcação a mercado seria média, porque é um título aí com vencimento para esses próximos aí 6 anos. São vencimentos para frente. Bom, a vantagem dos tesouros IPCAs, você sempre vai ter um ganho real acima da inflação. E veja, quanto menor for a inflação, maior vai ser o seu ganho. É isso mesmo. Como ele te protege da inflação, quanto menor, maior vai ser o seu ganho real. Essa informação é relevante para você. E uma segunda informação que poucos estão te falando. O título mais longo, que é o 2045, as taxas já estão boas. Volto a falar aqui no canal para depois não dizer que eu não avisei. Qual é a grande desvantagem dele que eu verifico? Ele tem uma elevada marcação a mercado. Então, quem não souber o momento adequado de compra e principalmente de venda para ganho na marcação a mercado, pode ter sérios prejuízos. Então, assim você teria uma rentabilidade do IPCA 2029 a 10,59. Para o IPCA 2035 e 2045, eu adotei a inflação de 6%. Por que 6? Porque a média histórica de inflação dos 10 anos para trás, 6% é um referencial padrão Brasil, muito acima das outras economias, mas é a nossa realidade. E assim a rentabilidade do 2035 iria para 11,82 e o 2045 para 12%. Em outras palavras, uma rentabilidade bem acima daqueles prefixados. Já o 2029, a rentabilidade estaria entre os dois, entre o 26 e o 2029. Vini, não entendi nada, dá para resumir, para eu entender melhor como é que fica a situação? Dá sim, e é o que eu vou te mostrar aqui no final. Você não quer ter chateação para os próximos 2 anos, por exemplo? Quer olhar aí somente para os juros e ficar tranquilo? O Tesouro Selic pode ser o seu perfil. Eu não estou fazendo indicação de investimento, estou mostrando para você, com dados históricos, o que pode ser mais adequado para você poder olhar para si e tomar a decisão. Além disso, investindo no Tesouro Selic, você não fica com aquela agonia de marcação a mercado e nem tendo que ficar acompanhando investimento diariamente, porque você sabe que os juros no Brasil são altos e geralmente eles tendem a continuar alto por causa da inflação. Então essa é uma referência. Agora, se você quer ter a certeza de ganhar aí 2 dígitos brutos em termos de rentabilidade, em outras palavras, rentabilidade acima de 10% no curto prazo e acima de 11% no médio prazo,
o pré-fixado é para você que quer saber exatamente quanto vai ganhar lá na frente. Por outro lado, se o que você quer mesmo é ganho real acima da inflação para o médio e para o longo prazo, considerando o médio prazo acima de 5 anos e longo prazo aí para os próximos 20 anos, o Tesouro IPCA pode ser a alternativa mais interessante para você. Mas nesse caso, você tem que tomar muito cuidado com a marcação a mercado, para que você não seja surpreendido no mercado. E olha, se você quer ter acesso a todas as informações de todos os títulos do Tesouro Direto, com esse painel que te mostra as taxas, que te mostra todos os referenciais de preço de compra, preço de venda, para que você aprenda um pouco mais, eu te convido para o Clube de Membros, Amigo Pleno e Amigo Consultor. Você vai ter acesso a essas informações. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito esse tempo. Um abraço e até o próximo vídeo.